Olá, quinto ano. Hoje nós vamos então falar sobre um texto que é uma notícia e nós vamos ver como que essa notícia chegou até nós hoje. Você já visitou algum lugar histórico? Você já visitou algum lugar que você só tinha ouvido falar, mas nunca tinha visitado? Hoje nós faremos a leitura do texto, que é uma notícia, e essa notícia veio pelos meios digitais. Assim como nós estamos a cada dia assistindo aula pelo computador, pela internet, enfim, né? Essa notícia também chegou até nós por meios digitais, que nós falamos assim em sites de pesquisa, sites de notícias, tá bom? Então o assunto de hoje fala sobre cultura. Como que nós podemos então aprender, né? E nós vamos então fazer a leitura desse texto. E o texto fala assim, ó. Criançada se diverte conhecendo o casarão histórico em Novo Hamburgo. As crianças matriculadas na escola localizada no bairro Guarani somente conheciam a propriedade do lado de fora da porteira. Essa daí é um resumo para chamar a atenção do ouvinte, do leitor, para poder estudar, fazer o estudo do texto que vai ter. Então, eles colocam um enunciado chamativo para que gere uma curiosidade para que os leitores possam ler na íntegra toda a história. E fala assim, ó, essa foi escrito por Fábio, né? Fábio Radke, né? Em 20 de 12 de 2016. E a história começa assim. Um passeio diferenciado na tarde de segunda-feira, 19, ficará eternizado na memória de cada um dos 12 alunos de uma turma da Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Polegar, do bairro Guarani, em Novo Hamburgo. O grupo de crianças da faixa etária de 3 anos teve a oportunidade de conhecer as dependências do casarão Friedrich, localizado no mesmo bairro. Em todos os cantinhos da propriedade de 6 hectares, que abriga a construção de 1845, que funciona agora como museu, algo impressionava e divertia as crianças. Os alunos se mostravam curiosos para saber os tipos de bichos que haviam ali. Eles foram reconhecendo os sons e havia uma curiosidade muito grande sobre o que eles comem, detalhou a professora Rosane Romanini. Um piquenique debaixo de uma figueira centenária fechou a programação especial na vida daqueles pequenos desbravadores que corriam de um lado para o outro no gramado. As crianças conheciam, até então, a propriedade somente pelo lado de fora da porteira. Agora, adentrando, estão conhecendo melhor e tendo um contato com os animais, acrescentou a diretora da escola Pequeno Polegar, Mônica Rosa. O anfitrião do casarão não escondeu a alegria de abrir as portas para os pequenos visitantes. Mesmo que sejam crianças bem pequenas, elas são bem curiosas e fazem perguntas inteligentes, disse Odilo Friedrich, de 89 anos, que nasceu no local. Considerado um ponto turístico em Novo Hamburgo, a estrutura é classificada como um patrimônio histórico e ambiental que preserva a memória da vida colonial. E esse texto, então, está disponível em um site, né, falando ali do conteúdo de 16, mês 12 do ano 2016. Na página 16, nas atividades por dentro do texto, nós vamos ver então, na pergunta 23, está perguntando assim, ó, qual que é o tema do texto? Qual que é a ideia principal do texto? Se vocês fossem falar do que se trata o texto que nós lemos agora, o que você falaria? Será que não seria uma visita escolar de alunos de educação infantil a um casarão histórico de Novo Hamburgo? Pense bem, então a notícia principal, o centro, né, da notícia que nós lemos agora foi que
visita escolar de alunos de educação infantil em um casarão histórico de Novo Hamburgo. Essa daí é a notícia principal. A 23 diz assim, ó, considerando esse tema, né, de notícia, circule as palavras-chave que expressam as ideias centrais do texto. Será que a ideia central fala sobre figueira? Não, porque só citou que ela estava embaixo de uma figueira. Será que a ideia principal, os personagens principais são crianças? Sim. A ideia principal é diretora? Não, porque só cita ela uma única vez. Estrutura? Será que é colonial? Será que é escola? Opa, é alguém de uma escola. Então, opa, alunos de uma escola. Beleza. A ideia principal é de um museu? Não. Centenária? Também não. Mônica? Não. Casarão? Opa, casarão sim, porque está falando de um casarão centenário, motivo da visita das crianças foi no casarão. Novo Hamburgo? Sim, porque é localizado em Novo Hamburgo, então é um lugar bem, foi citado bem no texto, né? No Gramado, a ideia principal é de Gramado? Não, também não. Piquenique? Não. Pequena? Não. Memória? Opa, memória sim, porque vai ficar na memória das crianças, né, esse dia da visita, né? Então, nós podemos marcar como ideia principal criança, escola, casarão, Novo Hamburgo e memória, tá bom? Você pode, então, estar circulando essas palavras. Na 25 fala assim, ó. As ideias presentes no texto revelam também a opinião das pessoas que foram entrevistadas para falar sobre o acontecimento relatado. Relacione essas pessoas às ideias compartilhadas por ela. Letra A, Rosane Romanini, tá? Quem que é Rosane Romanini? Letra B, Mônica Rosa. Letra C, Odilo Friedrich. Então, crianças que visitaram o casarão histórico são curiosas e inteligentes. Qual que é as palavras que relaciona com o que as pessoas falaram? Esse daí é para relacionar com o que as pessoas falaram. A Rosane, a Mônica, o Odilo que falou que as crianças que visitaram eram curiosas e inteligentes. Foi o Odilo, né? O senhor, o proprietário, falou que elas são muito curiosas, porém elas fazem perguntas inteligentes. Então, está relacionado com a letra C. Os alunos fizeram perguntas a respeito dos animais que habitam a propriedade. Quem foi que falou? Foi a Rosane ou foi a Mônica? Isso mesmo, foi a Rosane Romanini, né? E as crianças adentraram a propriedade e agora estão tendo contato com os animais. Quem que falou isso, que ela estava tendo contato com os animais? Exatamente, foi a Mônica Rosa. Agora a pergunta 26 fala assim, ó, quem escreveu a notícia? Criançada se diverte conhecendo o casarão histórico em Novo Hamburgo. Quem foi que escreveu esse texto? Volte ali no texto, na página anterior, e você vai ver que foi o jornalista Fábio Radek, tá? Fábio Radek, né? Radek. A 27 fala assim, ó. Para qual público esse texto foi escrito? Será que esse texto foi escrito para quem? Então, o texto foi escrito para um público leitor de jornal digital, possivelmente jovens ou adulto, tá? Então, esse texto não foi feito para colocar no outdoor nem nada, foi feito para um público leitor digital, porque ele está em uma página, em um site. Então, somente as pessoas que forem fazer uma leitura digital é que vão ter acesso a esse conteúdo. Pode ser um público jovem e também um público adulto, que são as possíveis pessoas que mais se interessem por notícias nesses sites, tá? E a 28 diz assim, quais são as marcas de linguagem que demonstram que esse texto foi pensado para esse público? Quais são as palavras, que tipo de linguagem, né? Nós podemos ver que foram pessoas adultas, não foi
falado para crianças, né? Então a gente pode marcar algumas falas de alguns personagens ali no nosso texto. Para pensar, diz assim, ó, em sua região há preocupação em preservar patrimônios históricos? Qual que é a importância disso? E nós estamos estudando, né, em história sobre preservação dos casarões, a importância de preservar o meio natural. Na página 17, no exercício 29, está perguntando assim, onde esse texto foi publicado? Então, a notícia foi publicada no site do jornal NH, que é de Novo Hamburgo, tá certo? A número 30 fala assim, se você fosse apresentar essa notícia em um telejornal, como ficaria a chamadinha para convidar os telespectadores a assisti-la? Crie seu texto no caderno, incluindo um resumo do fato a ser noticiado e depois apresente-o como uma notícia televisiva. Então, você vai fazer uma reportagem, uma notícia, escreve em seu caderno uma notícia e você vai fazer, então, uma chamadinha. Como teve no texto antes das crianças, né? Aquela chamadinha para despertar o interesse do leitor, você vai fazer também com uma notícia que você inventar, tá certo? A número 31 diz assim, escreva a seguir a função de cada parte da notícia. Então, está dizendo assim, ó, a criançada se diverte conhecendo o casarão histórico em Novo Hamburgo. Qual que é a manchete? O título da notícia que chama atenção, né? Então, manchete é o título da notícia que chama a atenção do público leitor para o acontecimento. A letra B. As crianças matriculadas na escola, localizada no bairro Guarani, somente conheciam a propriedade do lado de fora da porteira. Esse daí é um subtítulo. Então, a letra A foi a manchete e esse daqui é um subtítulo, que é parte da notícia que dá mais pista a respeito do fato relatado, tá certo? E a letra C está mostrando, então, um horário ali, ó. Tem um horário e tem uma data. Então, é data e horário da publicação da notícia. A letra D, a mesma coisa, tá? E tem duas setinhas, né, arredondadas. O que é aquilo ali? Foi a data e o horário da atualização da notícia, tá certo? A letra E tem um Ezinho assim, com uma seta, escrito compartilhar, tá? A letra E tem uma setinha escrito compartilhar. Sabe o que é isso daí? É um ícone que permite compartilhar essa notícia em outros meios na internet, divulgando para mais pessoas, tá certo? Então, nós temos a letra F ali, e que diz ali todo o endereço, né, do site da notícia, todo o endereço. O que é aquilo ali? Todas aquelas letras, barras e números e tal, é a fonte de notícia. Então, a resposta é fonte de notícia que apresenta o endereço eletrônico no qual ela é encontrada, tá certo? Então, tá bom. Bons estudos para você, bom final de semana e deixe a sua apostila sempre em dia. Beijo da Prof. Tchau.